Hoje a gente vai conversar sobre esse tema, o presente da vida eterna, que deve ser, se ele me liberar lá, né? O tema do estudo dessa semana aí dos pequenos grupos dentre a campanha ou a grande esperança que a gente tem feito. Quando nós pensamos na questão do presente da vida eterna, às vezes as pessoas elas não conseguem explicar de uma forma simples e clara o que é o presente da eternidade. Eu queria que nós... Travou, agora foi. Nós vamos ler esse texto, Atos 16, 29 a 31. E eu vou pedir para os irmãos, eu vou ler os ímpares e vou pedir para vocês lerem os pares. O carcereiro pediu luz e entrou correndo, e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Os irmãos? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Vocês já assistiram algum filme que tem uma primeira cena e de repente a próxima cena aparece assim, 5 anos depois, 10 anos depois, um dia atrás? Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar cerca de 3 anos. Paulo e Barnabé tinham terminado a primeira viagem missionária, eles estavam lá agora em Antioquia. Paulo procura Barnabé e diz assim: Barnabé, a gente precisa agora voltar em cada uma das igrejas para fortalecer os irmãos que se converteram, as igrejas que têm nascido. E Barnabé fala: nossa, joia, Paulo, eu já estou pronto, eu vou falar com João Marcos, e aí que dia que você quer sair? E Paulo fala: o quê? Não, Barnabé, com aquele menininho, filhinho de mamãe, que deixou a gente na primeira viagem, lá na Panfídia, não, com ele não dá para ir. Mas Paulo, ele era muito novo, agora ele já tem uma certa idade. Barnabé, você me desculpa, mas esse moço não vai comigo. E Barnabé fala: como? Paulo, você já esqueceu do que eu fiz quando você estava em Tarso? E todo mundo tinha medo de você, e eu trago você para pastorear aqui a igreja de Antioquia. E Paulo, claro que isso é uma dramatização, Paulo vai dizer: Barnabé, para com isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles tiveram um BO, uma DR tão grande, que esses irmãos se separam. Barnabé pega João Marcos e vai até a ilha de Chipre, enquanto Paulo vai subir a Ásia Menor e depois entrar ali na Europa. Quando nós olhamos para essa situação, deixa eu talvez mostrar esse mapa para vocês olharem. Paulo sai da Antioquia, não sei se você consegue ver ali, aqui, a igreja onde eles pastoreavam, e Paulo vai subir pela Ásia Menor, ele vai parar aqui em Derbe, depois ele continua aqui. Paulo queria ir para esse lado, mas aqui Deus vai falar com uma forma diferente, e na realidade ele entra aí na Europa. Quando ele está caminhando nessa direção, e Paulo chega à cidade de Listra, a igreja que estava formada em Listra. Lá tinha um jovem chamado Timóteo. A mãe era uma judia convertida, o pai era grego. Eu não sei se você sabe, para um judeu ortodoxo, como é sério quando alguém casa com uma pessoa de uma outra nação. Até os dias de hoje, eles são tão radicais nisso, que a pessoa é considerada morta. Algumas famílias chegam a fazer um enterro com esquife em terra e consideram aquela pessoa. Mas a mãe de Timóteo era uma judia, se converte
e ela tem um filho. E esse moço, todo mundo falava bem do seu compromisso, de como ele andava com Deus. Como Timóteo era judeu, Paulo leva ele é circuncidado para não ter problema com os judeus da qual eles poderiam se encontrar. E aí, a gente caminhando um pouco mais pelo texto, a gente vai encontrar: e percorrendo a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Uma das coisas interessantes, quando você lê alguns dos comentários a respeito desse texto, é uma pergunta que diz: por que algumas vezes na Bíblia não cita o que o Espírito Santo fez? Como que ele impediu a viagem? E isso é para a gente entender como o Evangelho é uma relação pessoal com Jesus, que Deus nos trata de forma pessoal. Eu acho que todos já ouviram falar de um missionário chamado Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, ele vai para uma região da África, especificamente para o povo dos Cocombas, e ali ele começa a pregar o Evangelho, muitas pessoas se convertem, várias igrejas nascem disso. Ele traduz o Novo Testamento para a língua dos Cocombas, e chega um momento que Ronaldo Lidório e a esposa voltam. E aí, o que vai acontecer é que depois de alguns anos, o Ronaldo, mais algumas pessoas, dizem assim: puxa, vamos lá visitar, vamos saber como eles estão. E quando ele chega, ele vê que os pastores têm uns atos estranhos. Um para orar só faz assim, outro fecha a mão. E aí, quando acabou o culto, ele chamou alguns dos pastores e perguntou: então onde vocês tiraram essas coisas? Pastor, a gente aprendeu com o Senhor. Como assim? Sempre que o Senhor ia orar por cura, o Senhor orava assim. Sempre que fazia. E aí ele vai dizer: gente, isso era uma expressão natural. Essas formas, elas não são um ritual. Por isso a gente precisa sempre resgatar: Deus não quer religião de você, Deus quer uma relação. Por isso Ele nos chama, nos convida e nos presenteia com o presente da salvação de uma forma individual. Paulo entra na Europa, chega na cidade de Tiatira. E na cidade de Tiatira, naqueles dias, não tinha nenhum centro judaico, não tinha nenhuma sinagoga. Mas Paulo ouve que naquela cidade tinha um local onde mulheres tementes iam orar. Paulo vai até esse local, e aí é o texto da primeira pessoa que se converte na Europa. Então, das que ouviram, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa resgatar, ao entender a nossa espiritualidade, além de sermos lembrados que a ação de Deus é algo pessoal conosco, não vai se dar da mesma forma com outras pessoas. Quando nós entendemos a mensagem, quando nós entendemos ou compreendemos quem Jesus é e o que Ele fez, a gente pode na hora achar que nós estamos decidindo, mas é o próprio Deus que nos ama, que abre o nosso entendimento para com que a gente compreenda a mensagem do Evangelho. Talvez a gente pudesse usar o exemplo de Paulo, que quando ele fica cego, depois essas escamas caem. Parece que num determinado momento, quando o Espírito Santo toca no coração, a pessoa entende quem é o próprio
Deus. Então, Deus alcança essa mulher, ela se converte. Quando nós pensamos na questão da conversão, se a gente pudesse dizer de uma forma clara o que isso abraça, basicamente são duas coisas: entender quem Jesus disse que Ele é. Quem Jesus disse que Ele é? O Filho de Deus. A segunda coisa é entender o que Ele fez. O que Jesus fez? Morreu na cruz para nos salvar. Quando eu entendo quem é Jesus, quando eu entendo o que Ele fez, eu sou desafiado ou a me render a essa grande verdade, a esse grande presente, ou eu preciso rejeitar isso. Não existe um outro meio caminho. E nessa cidade vai acontecer uma coisa assim muito marcante, que existia uma moça possuída por um demônio de adivinhação. Ela rendia muito lucro aos seus senhores, era uma escrava. E enquanto Paulo passava para ir ao local de oração, essa mulher começava a andar perto deles ou atrás deles, dizendo: estes são os mensageiros do Altíssimo. Eles têm a grande mensagem. E isso vai acontecendo, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Uma hora Paulo se cansa, vira para essa menina e fala assim: em nome de Jesus, sai dela. O espírito imediatamente a deixa. Mas os seus donos são tomados com uma profunda raiva, porque Paulo tinha estragado a sua fonte de lucro. Esses homens inflamam as pessoas, pegam Paulo e Silas, arrastam para o centro da cidade, a praça. Ali eles são severamente açoitados e depois eles são colocados numa prisão de segurança máxima. E quando a gente vai entender o que acontece, meia-noite, Paulo e Silas resolvem fazer um culto. Começam a cantar, não importando a dor que eles estavam sentindo. E aquela cadeia, segurança máxima, aquela estrutura física, tem um terremoto. E é interessante porque num terremoto não cai nada, unicamente abala as estruturas daquela prisão, fazendo com que todas as portas fossem abertas e as correntes que eram presas nos pés dos presos e amarrada num tronco também abrisse. E diante desse milagre, todos ainda estão um tanto quanto atônitos, mas aí o texto continua: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que as pessoas tivessem vencidos. Podem ler para mim o próximo versículo? E aí, isso abala tanto ao carcereiro, que aí a gente volta aonde nós começamos. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Um carcereiro era responsável pelas pessoas que eram colocadas na sua mão. Ao pensar que os presos tinham fugido, e ainda mais esses presos de alta perigo, obrigado, esse mesmo, ele ia se matar, porque senão ele também apanharia, seria punido e provavelmente morto.
E é interessante porque quando nós olhamos para essa situação, a gente vai ver que o Evangelho sempre nos desafia a crer em Jesus. Uma das coisas, eu já disse a vocês, eu não nasci na igreja, eu me converti dos 17 para os 18 anos. Uma das grandes diferenças que existe é que antes existia maldade em tudo, duplo sentido. Não existia algo chamado benignidade. Como é interessante à medida com que nós começamos a andar com Deus, começamos a andar com Jesus, sendo orientado pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito começa a brotar em nós. E o desejo não é pelo ruim das pessoas, não se alegra com as coisas ruins, mas procura fazer o que é bom, porque é bom. Procura fazer o que é correto, porque é o correto. E quando nós olhamos para essa situação, isso toca profundamente a vida desse homem que profundamente já tinha entendido. Eu sei que você pode chegar para mim e falar assim: pastor, eu ainda não entendi o que é o Evangelho. Tá bom, vou tentar de uma outra forma. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou dentro do coração do ser humano um anseio pela eternidade. Se a gente pudesse usar uma nomenclatura cultural, a gente vai dizer assim: todo ser humano tem o desejo de se sentir pleno. E aí a gente ouve: você quer se sentir pleno? Então ganhe muito dinheiro. E muitos trabalham, alguns conseguem, mas o vazio continua. E outros vão dizer: não, é porque você não encontrou a cara metade, não, porque você ainda não fez o seu pós-doc, ou porque é através do trabalho ou do prazer. A grande questão é que nenhuma dessas coisas trazem o sentimento de plenitude que a Bíblia vai chamar de paz. Mas, quando nós ouvimos o Evangelho, quem Jesus é e o que Ele fez, e nos rendemos a esse Deus, a nossa vida se enche de plenitude. Mas talvez você possa perguntar: pastor, por que tem tanto crente xoxo por aí? Por que tem tanta gente assim, desanimado? Talvez é porque não ouviu a mensagem do Evangelho de uma forma direta. Deus cria o mundo, coloca nesse mundo perfeito, ou nesse jardim perfeito, os nossos primeiros pais, e diz para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores frutíferas, mas essa aqui é a fruta do conhecimento do bem e do mal, essa não. Imagina quantas árvores frutíferas existem. Existem algumas frutas que lá em São Paulo eu não conhecia. Eu vim conhecer alguns sucos, algumas frutas que são próprias do cerrado. O que Adão e Eva fizeram foi um ato claro e direto de rebeldia. Para ser um pouco dramático, imagina eles tirando a aliança e diz assim, e jogando no chão: não quero mais andar com vocês. Alguns chegam a dizer que eles cospem no prato que comeram, porque o que eles estão dizendo é: olha, nós não queremos que o Senhor seja mais o Senhor da nossa vida, nós vamos ser como Deus. E o grande problema é que quando existe essa atitude, eles rompem com Deus. E isso vai trazer todo o processo de pecaminosidade. A natureza pecaminosa entra na sociedade, passa pelo DNA, mas também acaba sendo um processo onde nós realizamos esses atos que nos desconectam mais de Deus. O segundo efeito é a morte espiritual. Nós queremos muito ouvir a Deus, mas nós perdemos essa capacidade, porque nós morremos ou herdamos a morte física, espiritual,
física e eterna. Aí, diante do desespero de não se sentir mais pleno, a humanidade passa a fazer obras. Eu vou fazer isso, quem sabe eu conquiste o favor de Deus, eu compre um pedacinho do céu. Mas a pergunta é, alguma coisa que as nossas mãos pecaminosas podem fazer, tem como oferecer alguma coisa disso para Deus? Não. Quando nós entendemos a seriedade do que aconteceu, a gente vai entender que as obras não servem. E aí nós somos então lançados na angústia existencial. Mas a boa notícia, essa é a má notícia. Há uma seriedade, deixa eu falar de novo isso para vocês. Um grande problema da igreja na pós-modernidade é que ela passou a chamar pecado de problema. O dicionário de Oxford, há alguns anos atrás, tirou a palavra pecado, porque ele diz assim, não, isso é muito ofensivo. Algumas vezes, a nossa espiritualidade é frágil, porque nós temos uma noção muito curta da nossa pecaminosidade. Mas esse bondoso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, lá na eternidade, promovem um substituto ideal. Não era qualquer pessoa que poderia morrer naquela cruz, tinha que ser alguém que não tivesse natureza pecaminosa e também nunca pecasse. Por isso que Jesus, que nasce de uma virgem, 100% Deus, 100% homem, ele caminha para aquela cruz, ali ele é atribuído, punido, ele recebe sobre ele todos os nossos pecados. Mas, deixa eu perguntar para vocês isso, Jesus pecou? Não. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se ele não pecou, a morte não tem poder para retê-lo. Por isso Deus Pai o ressuscita e ele vence a morte. E por isso que ele pode nos oferecer o grande presente da salvação. Se o pessoal da música quiser subir. Nesse ponto, eu preciso perguntar para vocês, talvez a sua fé esteja passando por um momento xoxo. Ou talvez você está passando alguma luta e alguma dificuldade que esmagam o seu coração. Mas eu queria que hoje, além da ceia, nós pudéssemos lembrar, a salvação não custou nada para a gente, é verdade, mas para Jesus custou tudo. Ela é de graça para mim e para você. Ele nos oferece gratuitamente, quando nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez. Porque quando nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez, o nosso coração é quebrantado por esse grande amor. A segunda pergunta, então, se você passa por um momento difícil, a chaminha da fé está apagando, talvez fosse o momento de você pedir para Deus e orar, ter um tempo orando, dizendo assim, Deus, renova a esperança da salvação. Ou, talvez você nunca teve oportunidade de orar, convidando Jesus para entrar na sua vida. E eu queria convidar você hoje a orar com as suas palavras, reconhecendo sua limitação, sua pecaminosidade e convidando Ele, Senhor, entra na minha vida. Vamos ter um tempo de oração enquanto os irmãos cantam.